Aqui estamos nós, segundo a visão evolucionista. No princípio era o dente evoluiu numa mandíbula, daí para frente chegamos até a ser aquilo que nós somos. Ou seja, qual seria a origem do ser humano? Segundo os evolucionistas, seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, viemos de um ancestral comum. Nós não viemos do macaco, nós teríamos vindo de um ancestral comum. Como que nós sabemos disso? Bom, o pessoal encontra crânios e eles vão comparando um crânio com um crânio, ou se tem mais partes do esqueleto, comparam mais partes do esqueleto. Então é feito um processo comparativo um com o outro. E como é que você sabe que um é descendente do outro? Deixa eu dar um exemplo, que é o homem de Tomai, que foi encontrado em 2001. Olha que interessante, isso daí saiu na revista Nature. Lá na parte de baixo diz o seguinte: não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos, olha que palavra interessante, é sugerido pela maneira como os caninos eram usados, os dentes caninos, e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face ou na base do crânio. Ou seja, isso daí é uma sugestão, é sugerido. Então, como que funciona essa sugestão? Vamos pegar alguns exemplos de sugestões. Se você voltar ao passado um pouco, você vai encontrar alguns livros por aí que tinham esse desenho do chamado Homem de Nebraska. Haviam encontrado um único dente e, baseado nesse único dente, chegaram à conclusão que esse dente era do antepassado de um ser humano, ou seja, de um hominídeo. Mas o resultado da pesquisa mostrou que o dente era de um porco extinto. Já imaginou você sair aí na rua agora, encontrar um dente e você desenhar quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, onde ele morava, todas essas coisas, baseados num dente? É impressionante. Você pegar, por exemplo, o homem de Piltdown, o homem de Java, o homem de Pequim, tem uma lista deles, todos eles fraudes. O Ramapithecus, família dos orangotangos. O próprio Australopithecus afarensis, nossa querida Lucy, provavelmente foi um macaco extinto. Como que a gente sabe disso? Olha as publicações científicas. O da Lucy, por exemplo, saiu no American Journal of Physical Anthropology. Saiu lá em 1983. Agora, o que eu acho interessante a respeito disso é o seguinte, que o que foi o Dr. Chris Stringer, que é um dos especialistas em Idade da Pedra, ele disse o seguinte nessa reportagem: o que foi considerado a maior peça de evidência, demonstrando que neandertais viveram no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Essa publicação na revista Nature. Sabe o que eu acho interessante? Não é fascinante você saber que aquilo que você está estudando para entrar na universidade não é mais verdade? E aquilo que você está ralando para tirar nota, para poder sair da universidade também não é mais verdade? A história já mudou. Por quê? Porque ela estava baseada naquilo que homens falaram e que eles haviam mentido a respeito. Só mais um exemplo que eu queria dar a respeito dos fósseis, daí eu vou tratar da datação. Mas as pessoas chegam para mim e falam assim: não, peraí, mas existem esses hominídeos, nós temos esses fósseis aí, esses crânios estranhos. Por exemplo, aqui você tem um deles que é muito interessante, que é o do Homo habilis. O Homo habilis, segundo os evolucionistas, teria vivido há 1.900.000 anos atrás ou há 1.800.000 anos atrás. Seria uma mistura seria o que estaria entre seres humanos e praticamente lá os chimpanzés, gorilas e orangotangos. Então esse aí é o fóssil OH24. Ao estudar esse fóssil, os cientistas chegaram à seguinte conclusão desse chamado Homo habilis antepassado nosso. Ele teria uma caixa, ou seja, teria uma caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, teriam características faciais muito rudimentares, ele teria uma habilidade limitada de comunicação, uma habilidade limitada de manuseio, ele produziria ferramentas rudimentares, a alimentação dele também seria limitada, ele teria uma agilidade muito grande nas savanas africanas, porque é onde foi encontrado o fóssil, e a sua postura ereta. E daí quando nós encontramos assim, porque é um fóssil, foi encontrado, vocês viram um fóssil, esse é o fóssil. Então nós não temos dúvida a respeito do fóssil, a questão é a interpretação. Esse fóssil seria de um antepassado do ser humano ou não? As pessoas chegam e falam assim: e os criacionistas, o que têm a dizer a respeito disso? Bom, nós os criacionistas temos uma proposta muito interessante. Em vez de fazermos desenhos, nós tiramos fotografia, porque é melhor. A gente fotografa. Ou seja,
Essas foram fotografias tiradas de um ser humano que tem uma doença chamada microcefalia. Okay? Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem dele, porque ele é brasileiro, tem SIC, RG e recebe a aposentadoria do governo. Postura ereta. Fascinante. O irmão dele já é falecido, e o irmão dele não tinha microcefalia. Era como eu e você. Que tal um homo habilis passeando em pleno ano de 2005? E não é de cera. De verdade. Vai no museu, ou entre na internet, procure ver os desenhos, os modelos tridimensionais feitos com massinha e tudo mais, dos chamados antepassados dos seres humanos, e compara com ele. Pergunta. Antepassado do ser humano ou ser humano com deficiência física?